Olá, olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Saudações de graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma live hoje, mais um devocional. Despertos por Cristo, glória a Deus. Ó, Mari aí, tamo junto, Mari, bom dia. Boa tarde aí para você, eu acho. Não, bom dia ainda, são 10 da manhã aí. Aprendi. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, estou aqui no mesmo lugar para mais uma live, ainda impactado pela live de ontem. Tivemos lá no perfil no Instagram. Se você ainda não segue o meu perfil no Instagram, Caio Obara 3. Foi uma benção, foi benção demais. E hoje estamos aqui de volta para mais um devocional. Não foi possível fazer o devocional ontem, mas estamos aqui. Tá bom? E hoje vai ser um devocional poderoso, muito conhecido de muitas pessoas. Livro de Romanos, capítulo 8, os versos 31 ao 39. Porém, eu vou dar mais algumas informações, elementos aí para vocês, que quem sabe vai mudar completamente a sua maneira de olhar para o livro de Romanos e para esse capítulo também, tá bom? Vocês estão chegando aí, mesmo você que está passando aqui rapidinho, deixa o like aí na live, clica no like aí, ajuda a gente, tá bom? Estamos aqui nesse projeto dessas lives, desses devocionais. Você quiser assistir depois, vai ficar salvo no YouTube, tá? O link do canal tá na bio aqui do perfil, tem o link lá para você se inscrever. Todas as lives, tanto dos devocionais quanto as lives de terça-feira estão lá no canal do YouTube, tá bom? Bom, gente, enquanto você vai abrindo sua Bíblia aí, Romanos 8, livro de Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39, tá bom? Vamos orar rapidinho. Se puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, queremos te agradecer, Senhor, mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos na tua presença, aprendendo de ti, meditando na tua palavra. Queira abrir o nosso entendimento, que o nosso coração possa ser terra fértil, para que essa palavra possa cair como uma semente, germinar e dar frutos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura, eu vou ler todos esses versos, tá? Que é importante que a gente leia e entenda. Então, o título diz: o amor de Deus que é nosso por meio de Cristo. Eu vou ler o título também, a descrição do título, para você entender o que contém aqui nesse capítulo, e depois eu vou dar mais informações, tá bom? Paulo conclui esta seção da carta com uma declaração da vitória que Jesus Cristo nos dá. Deus está do nosso lado. Não há nada em todo o universo que possa nos separar do amor de Deus. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, foi quem ressuscitado e está à direita, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de vós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, a dificuldade, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro.
Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Gente, eu tive uma aula essa semana sobre o livro de Romanos, a primeira história da igreja e o impacto que o livro de Romanos teve no meio dos cristãos e também na história da igreja. Essas cartas, a maioria aqui das cartas paulíneas foram escritas por Paulo ou ele ditando para que alguém escrevesse e enviasse. E Paulo não estava em Roma, porém ele enviou essas cartas aos romanos. Por que aos romanos é o nome desse livro? Porque foi direcionado ao povo que estava em Roma. E o contexto da época a qual essas cartas foram escritas era época de perseguição da igreja. O povo, que não era a igreja ainda, mas aqueles que serviam ao Senhor, estavam sendo por 300 anos, até o ano de 313, quando Constantino, filho de uma mulher convertida, ele também convertido. Tem algumas linhagens de interpretação, mas algumas vão dizer que ele se converteu também. E declarou, em 313 ele assinou um decreto, encerrando assim a perseguição, naquela época, aos cristãos. Porém, por 200 anos, o povo foi por um pouco mais de 200 anos, o povo sofreu perseguição, os cristãos eram assassinados de várias formas, colocados como amarrados numa madeira, desuntados com piche, tipo algo que pega fogo, inflamável, e colocado fogo e colocado na entrada da cidade para iluminar a entrada da cidade. Ou seja, além de crucificados, eram queimados vivos, ou eram jogados nas arenas para os leões, para as feras, para serem devorados. E tem vários relatos de cristãos entregando a sua vida ali, morrendo, perdendo a sua vida, e mesmo assim não negando a sua fé, não negando aquilo que haviam crido. E esse era o contexto. E Paulo enviando essas cartas, para mostrar ao povo que permanecesse firme na fé, que permanecesse, que não esmorecesse, que entendesse, que aquilo que até Paulo, muitas vezes, eu não vou lembrar agora onde está escrito, mas ele dizia que ele se alegrava em ser participante dos sofrimentos de Cristo por amor ao Evangelho, Então, nós, e assistindo aquela aula, foi ministrando muito ao meu coração, e o que ministrou ao meu coração que eu precisava trazer algo de Romanos para um devocional aqui, mas eu não sabia qual capítulo, qual verso, até que eu li e me deparei com esse daqui, Porque muitas das vezes a gente olha com esse verso, Quem será se Deus é por nós? Quem será contra nós? Muitas das vezes a gente traz para um contexto de perseguição no trabalho, na família, alguém que está talvez com uma fofoca, com uma inveja, tramando algo contra nós, ou algum esportista que ele acha que vai ter uma partida ali, vai ter uma luta, alguma coisa, mas eu vou ter a vitória, sempre olhando para o eu interior, para o ego. Porém, aqui está falando de algo muito maior, ou seja, para quem essa carta foi enviada. Era Paulo animando os irmãos cristãos a permanecer na fé, a permanecer firmes, apesar de tudo que eles estavam enfrentando. Mas nada seria capaz de separá-los do amor
de Deus. Deus os amou, Deus os havia amado, Deus os havia, a graça lhes havia sido alcançada, por tudo que eles estavam vivendo. Mas Deus os amava e nada poderia os separar do amor de Deus por Cristo Jesus. E alguns capítulos anteriores, você vai lendo aqui, Paulo vai falando sobre o Espírito Santo, a nova vida no Espírito Santo. Então, é por isso que muita gente não entende, muita gente não consegue entender. A razão humana não consegue entender. O homem sempre vai buscar o seu ego, alimentar o seu ego. Porém, quando você vai se esvaziando de si mesmo e vai se enchendo do Espírito, você vai sendo preenchido de algo que esse mundo não consegue entender, a razão não consegue entender, os grandes não conseguem entender, a psicologia não consegue entender, a ciência não consegue entender. Porque esse 39 fala, né? Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então, é um processo, né? É um processo. E na manhã desse dia eu quero te convidar a ser participante dessa tribo, desse povo, né? A qual Deus escolheu, né? Tem as linhagens teológicas, mas eu não acredito, né, no calvinismo. Respeito meus irmãos calvinistas, mas eu não creio que Deus já predestinou, né? Não, é aberto a todos, é a todos. Todos vão ouvir, uns vão escutar, vão dar lugar, dar ouvido à nossa pregação e outros não. Então isso é a pessoa, uma decisão, o primeiro passo, né? Então eu quero te convidar nesse dia a se permitir conhecer, dar lugar, dar morada a esse Jesus, a esse Espírito Santo. E esse Deus vai habitar dentro do seu coração e será salvo, né? Tu e a tua casa. E ele entrará e ceará contigo e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Então, Paulo vai falando, animando esses nossos irmãos da época. E a palavra, como ela é viva, né? Ela vai ministrando, ela fala conosco nos dias de hoje também. Enquanto eu escutava, né, essa aula, eu assisti essa aula, eu fui sendo tocado pela situação. Muitas vezes nós aqui na igreja brasileira, nós no Brasil, nos Estados Unidos, né, na América do Sul, às vezes não nos damos conta, né, achamos que a perseguição estamos passando a um irmão dentro da igreja se levantando contra nós, às vezes uma perseguição de um pastor, né? Ou o pastor sofrendo a perseguição dos irmãos da igreja, da congregação. Porém, irmãos, tem pessoas lá da África, né? Eu tenho falado muito, tem me tocado muito nesses últimos tempos, coisas que os nossos irmãos têm passado, né? Aqueles verdadeiramente estão sofrendo, estão sendo perseguidos, estão perdendo tudo, né? Estão perdendo tudo, estão perdendo a sua vida, estão morrendo para que Cristo viva, né? Fui comparando, né, a essa perseguição que os nossos irmãos têm sofrido, e eu creio, conforme as coisas estão indo, né, vai chegar esse tempo aqui no Brasil, talvez demore um pouco mais, mas nos Estados Unidos, na Europa já está próximo de acontecer isso, né? Toda a dominação islâmica que está acontecendo, vai chegar esse tempo, e será que verdadeiramente temos essa confiança desses versos aqui, de que não vai ser a morte, não vai ser a profundidade, não vão ser os sofrimentos, não vai ser a perseguição, a fome, a pobreza e o perigo que vai nos afastar? Naquele tempo,
teve alguém, né, Estevão, que estava sendo apedrejado, e ele viu os céus abertos e não negou o Senhor. Há relatos, há livros dos mártires daquela época que eu havia falado para vocês um pouco mais atrás, em que era os leões vindo para atacá-los, ou eles sendo queimados, e eles cantavam, louvavam ao Senhor. Será que a gente consegue chegar nesse nível? Será que a nossa fé está tão fundamentada assim em Cristo? Será que esse amor que sentimos, esse amor ágape, é verdadeiro? Ou simplesmente estamos buscando um conforto? Somos aqueles filhos mimados que já falamos aqui nos devocionais, né? Glória a Deus. Que possamos, na manhã desse dia, fazer uma autoanálise de como tem sido a nossa caminhada com Ele. E se não atingimos esse nível ainda de maturidade, ou nem começamos esse processo, que possamos começar no dia de hoje, dizendo verdadeiramente de todo o coração, clamando, pedindo: Senhor, me ajuda, Espírito Santo de Deus, me ajuda a me esvaziar de mim e me encher de Ti. Me ajuda a não viver pelas leis deste mundo lá de cima, nem este mundo de baixo, mas que eu possa estar afirmado, fundamentado no Teu amor, para que eu possa passar e enfrentar todas essas coisas. E nenhuma dessas coisas aqui, que fala aqui, venham me separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus. E se somos verdadeiramente participantes desse amor, temos que entender. É uma decisão muito forte, né? Mas é uma decisão que você tem que saber que se você decidir por isso, o verso 33 vai dizer: como dizem as Escrituras, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Quando você decide por isso, você tem que entender que você está sendo alistado para uma guerra. E se estamos em guerra, podemos morrer, né? Os perigos de morte nos cercam a todo tempo, todos os dias. Porém, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais da maldade e potestades. Estamos em guerra. Porém, em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Ele nos amou primeiro, Jesus de Nazaré. Então, que nesse dia possamos refletir. A minha oração, meus irmãos, sabe? Eu cresci num contexto de que eu sempre tinha que pedir a Deus, e temos. Eu creio, eu não sou desse tipo de que não crê que você tem que pedir pelas suas bênçãos, aquilo que você deseja. Não, eu não creio assim, tá? Podemos, Ele é nosso Pai, podemos pedir coisas ao nosso Pai, sim, claro que podemos. Porém, as minhas orações, da maneira que eu aprendi, que me foi ensinada, era somente a pedir, né? Não agradecer, a não falar. Foi falado na live ontem, né, sobre essa relação com o Pai, e ter intimidade com o Pai. Então, as minhas orações sempre eram orações rápidas, ainda são, tem momentos que são, eu estou tentando melhorar isso, confesso para vocês, tenho tentado melhorar. Então eram orações rápidas: Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha vida, abençoa não sei o que, liberta, tal, e pede. Mas hoje não, hoje tenho tentado orar mais, né? Uma oração de intimidade, de agradecer por quem Ele é. E eu quero te convidar, na manhã desse dia, a também mudar a sua oração, fazer uma reflexão aí de como tem sido a sua relação com Ele. Tem sido verdadeiramente de alguém que o ama, verdadeiramente alguém que entendeu
para que luta, para que guerra você foi alistado? A razão de você segui-lo verdadeiramente ou simplesmente foram por motivos supérfluos? Ou você tem se apaixonado por ele e não o amado de verdade? Glória a Deus. E se for realmente isso, tenha a certeza que não haverá acusação contra você. Por quê? Mesmo que você seja condenado a perder a sua vida por ele, a morrer por ele, Cristo já morreu. Ou seja, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. Ou seja, ele morreu por nós, ele morreu em nosso lugar. Então a morte que teremos será da carne, mas não da alma. Porque ele já ressuscitou e nós ressuscitaremos também. E assim como ele, estaremos reinando com Deus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Esse é o nosso devocional do dia de hoje. Queria compartilhar com vocês essa reflexão, essa mensagem. E vamos fazer uma oração para encerrar, ok? Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai amado, Pai querido, te louvamos, te engrandecemos. Obrigado, Senhor. Mais uma porção da Tua palavra, ter falado aos nossos corações, ministrado aos nossos corações. Que na manhã desse dia possamos, ó Pai, ser convencidos, que possamos entender real e completamente esse amor e por que te servimos, ó Pai. E que possamos entender verdadeiramente que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que possamos ter forças para enfrentar a morte, a perseguição, a pobreza, a fome. Tudo isso, mas nós aí sim seremos mais do que vencedores. Porque por Cristo, né? E nenhuma condenação haverá. E ainda que morrermos nessa carne, viveremos contigo por toda a eternidade, na nossa alma. Te pedimos, Pai, convence-nos, Espírito Santo de Deus, convença os corações, converta as almas, convença os corações e transforme as mentes, que possamos ser renovados e transformados por Ti para poder viver e caminhar, tendo essa certeza de que verdadeiramente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Te oramos e entregamos esse dia nas Tuas mãos, consagramos. Seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Lembrando que a live estará completa no canal no YouTube, link na bio. E até o próximo devocional. Deus abençoe a sua vida poderosamente.